O que temos que entender nesse projeto é que é um projeto da paixão de um homem. Esse homem se chama Alexandre Allard. E Alexandre Allard, que sempre foi envolvido com os artes visuais, a música, a arquitetura, design, quando ele encontrou essa cidade de Matarazzo, imediatamente ele já pensou como fazer um projeto onde a cultura estava parte do projeto. Temos um acervo bastante importante falando dos artistas brasileiros. No primeiro livro, Made By, que fizemos em 2013, que é um livro onde fizemos 230 entrevistas de algumas das personalidades mais importantes do Brasil, artistas, colecionadores, diretores de museus, presidentes de bienais, mas são entrevistas no papel. Quando fizemos em 2014 a invasão criativa na cidade de Matarazzo, no ex-hospital Matarazzo, na época Arte realizou 65 entrevistas dos artistas participando nessa invasão criativa. A invasão criativa nasceu dessa ideia de oferecer para os brasileiros de visitar um lugar tombado antes das obras e de convidar eles com a presença convidamos 109 artistas na época. Então não falamos de uma exposição, mas na época falamos de uma invasão criativa, porque deixamos os artistas de uma maneira livre para investir os espaços da cidade de Matarazzo. Então tínhamos uma maioria de artistas brasileiros e estrangeiros, mas cada um envolvidos com uma paixão como o Brasil. Convidamos artistas do Nordeste, da Bahia, os Uniqui, tribos indígenas, para mostrar que não tem uma maneira de viver o Brasil, mas que tem uma fonte muito importante de artistas e de criatividade. Então, o que estamos fazendo hoje é a continuação de todo esse trabalho. Estamos convidando mais ou menos 50 artistas, a maioria são brasileiros, para fazer obras permanentes nos espaços públicos do projeto do hotel do Jean Nouvel e como design do Philippe Starck. Então, temos hoje um grupo de artistas que vão fazer piscinas, que vão fazer entradas dos carros, que vão fazer o lobby, que vão fazer todos os corredores do hotel. Alguns artistas conhecidos, Vic Muniz, Janaína Chap, mas também convidamos as novas gerações para dar também oportunidade para artistas mais jovens de participar nesse projeto. O projeto da cidade de Matarazzo não é um projeto de decoração, está realmente um projeto de arte. Então a maioria das obras são site-specific. As obras de arte vão fazer parte da pele da arquitetura e do design da cidade de Matarazzo. Vai fazer parte desses projetos-chave para o público brasileiro e o público estrangeiro encontrar uma quantidade de artistas talentosos brasileiros como não está tão possível no museu, porque no museu você tem exposições temporárias, mas lá vamos dar a ver de uma maneira permanente artistas importantes e dando uma paisagem bem completa de o que existe hoje no Brasil.